O bispo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal do Reino dos Deuses, possui passaporte diplomático, né? Hoje eu vou comentar esta notícia. Será que ele pode ter passaporte? Será que ele não pode? Quais são as implicações de ter ou não ter passaporte diplomático para alguém que não é da carreira diplomática, não faz parte do serviço exterior brasileiro? Será que isso é um privilégio? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Enfim, vou falar com vocês sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor aqui no YouTube há muitos anos. Eu tenho também um curso online de prática constitucional. Se você precisa de prática constitucional, o curso está na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Se você não acompanhou a notícia, eu não sei exatamente se foi o governo Bolsonaro que deu esse passaporte diplomático para o bispo Edir Macedo, ou se foi os governos anteriores que deram e o governo Bolsonaro só renovou. Não interessa, eu não estou aqui querendo criticar um governo ou outro, eu estou querendo expor a minha opinião jurídica sobre essa situação, né? Quem, em regra, tem passaporte diplomático? Quem tem passaporte diplomático é aqueles que são diplomatas, ou seja, fazem aquele concurso de admissão à carreira diplomática, um dos mais difíceis do país, estudam lá no Instituto Rio Branco, um dos mais prestigiados no país, lá no Palácio Itamaraty, e tem um passaporte diplomático. Quais são as vantagens de ter um passaporte diplomático? Você tem uma série de imunidades, dentre elas a de, por exemplo, não enfrentar fila em aeroportos, a sua mala, que é uma mala diplomática, ela não é averiguada, salvo situações bastante excepcionais. Há uma série de deferências a quem carrega o passaporte diplomático no exterior. Por que isso, né? Porque o diplomata, aquele que trabalha no serviço exterior brasileiro, ele é um representante do Estado no estrangeiro, representante do Estado no país. Ele trabalha numa embaixada, ele trabalha num consulado, ou ele trabalha nas missões diplomáticas, na Organização das Nações Unidas, na Organização dos Estados Americanos, na Organização Mundial de Comércio e outros organismos internacionais. Então, o diplomata, os privilégios, essas imunidades, não é para o diplomata em si, mas para um representante de um Estado soberano que precisa ter uma série de deferências quando está desempenhando a defesa dos interesses nacionais fora do país. Então, isso é importantíssimo. Há uma série de convenções internacionais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, essas convenções internacionais que visam as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares, né? Isso é importante, isso não é contestado. A questão é quando alguém que não faz parte do serviço exterior brasileiro é concedido por um governo esse passaporte diplomático. Será que isso é lícito? Será que isso não é lícito, né? Do ponto de vista estrito da legislação, existe um decreto que torna isso lícito, né? Para aqueles que querem ter acesso a isso, se trata do Decreto 5.978 de 2006. Na seção do passaporte diplomático, no artigo 6º, parágrafo 3º, ele vai autorizar que pessoas que não pertencem ao serviço exterior brasileiro tenham esse passaporte diplomático e, por consequência, tenham todas as garantias que esse passaporte diplomático confere para a pessoa que o porta. O parágrafo 3º vai dizer assim: mediante autorização do Ministro de Estado das Relações Exteriores, conceder-se-á passaporte diplomático às pessoas que, embora não relacionadas nos incisos deste artigo, ou seja, aqueles que trabalham com serviço exterior, devam portá-lo em função do interesse do país. Bom, como é possível de se perceber esta normatização, aqueles que devam portá-lo em função do interesse do país, é algo muito amplo e poderia ser aplicado a quase qualquer pessoa que representa o Brasil no exterior, não necessariamente um representante do Estado brasileiro. Por exemplo, a gente poderia alegar que a Anitta, que agora tem uma super carreira internacional, ela defende os interesses do país, porque ela está digamos, divulgando a cultura brasileira
fora do país, né? Ela está promovendo a interação entre os brasileiros que vivem fora do país, né? E esse é um dos objetivos do Serviço Exterior Brasileiro, auxílio a brasileiros que vivem fora do país, que é uma atividade atribuída normalmente aos consulados, né? O papel dos consulados é ajudar esses brasileiros, seja um brasileiro que fica doente na comunicação à família, seja um brasileiro que é preso, seja um brasileiro que perde seu passaporte, né? Emissão de documentos oficiais na República Federativa do Brasil, o brasileiro que nasce no exterior, o registro de nascimento é feito nessas entidades, né? Nos consulados brasileiros. Então veja que há uma relação entre a atividade de Anitta e a proteção dos brasileiros, ou o interesse dos brasileiros no exterior. Mas será que é razoável que um bispo da Igreja Universal do Reino dos Deus possua um passaporte diplomático? Será que essa chancela do governo brasileiro é razoável e entra em um filtro constitucional? Será que esse decreto entra num filtro constitucional? Eu acredito que não, até porque um dos princípios mais tradicionais do constitucionalismo e do constitucionalismo brasileiro é o princípio do Estado laico, a separação entre a Igreja e o Estado. Desde a segunda Constituição do Brasil, a Constituição de 1891, há essa separação entre a Igreja e o Estado, e a religião católica, por exemplo, não é mais a religião oficial do Estado. Então, para mim, diante da laicidade do Estado, que tem que respeitar, tem que tolerar todas as religiões, inclusive aqueles que não professam nenhuma religião, aqueles que não acreditam em Deus, tem que haver esse respeito. É muito precário que você confira a um bispo de uma igreja específica um passaporte diplomático, dando a ele uma série de garantias como se ele fosse o representante oficial da cultura brasileira. A religião oficial do Brasil não é a religião evangélica, né? Não existe religião oficial no Brasil, como eu disse. O Estado brasileiro é laico, ele respeita, não é um Estado ateu, ele respeita todas as religiões, inclusive aqueles que não acreditam em Deus. Então, do ponto de vista constitucional, se a gente fizer um filtro constitucional desse decreto, esse decreto, quando confere nesse ato específico o passaporte diplomático para um representante de uma igreja específica, eu acho que esse decreto este ato incorre em inconstitucionalidade, né? O decreto não necessariamente é inconstitucional, mas ele é bastante aberto. Ele dá prerrogativa para o gestor, o administrador, no caso o ministro das Relações Exteriores, conferir o passaporte diplomático àqueles que não participam do Serviço Exterior brasileiro. Mas o ministro das Relações Exteriores está subordinado à Constituição. A Constituição é laica, o Estado brasileiro é um Estado laico. Logo, na minha opinião jurídica, não deveria se dar um passaporte diplomático a um representante de qualquer instituição religiosa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui no Museu do Homem do Nordeste, até um próximo comentário de política internacional, de temas internacionais.